Olá para você que acompanha a TV Câmara Caxias, o canal 16 da Claronet e as redes sociais do Legislativo Caxiense. Estamos iniciando de frente com a lei esse bate-papo com os parlamentares do Legislativo Caxiense e hoje recebendo o vereador José de Abreu, nosso querido Jack do PDT, que está aqui no Legislativo desde o dia 7 de outubro deste ano, ocupando a vaga do vereador Rafael Bueno na bancada do PDT, que recebeu o convite para ser secretário municipal da Saúde. O Jack era o secretário municipal de habitação, veio ocupar, então, e representar o PDT no Legislativo. Vereador, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação. Bom dia, Fábio, muito obrigado pelo convite, né, agradecer desde já a oportunidade de poder estar aqui, né, conversando um pouco sobre várias demandas. Vereador, 7 de outubro, são 2 meses, né, aqui no Legislativo Caxiense, como é que está sendo essa experiência? É um desafio, né, e a gente é movido por desafios, então para a gente está sendo muito bom, a gente está conseguindo levar à frente várias ideias que a gente tinha, então está sendo ótimo. Vamos, antes de iniciar o seu trabalho lá na secretaria, também aqui no Legislativo Caxiense, o senhor é lá de Pinhal da Serra, chegou em Caxias do Sul nos anos 2000, 2005, veio para trabalhar, se envolveu com o movimento sindical. Conte para nós um pouquinho dessa história, vereador. Primeiro, mandar um abraço para o pessoal do Pinhal da Serra, de Esmeralda, né, que com certeza vão estar assistindo, então... E tem uma legião aqui em Caxias do Sul, né, vereador? Muita gente de lá, que tem mais gente aqui do que lá, costumo falar. Então, a gente chegou em 2005, né, eu fui trabalhar na Metalúrgica, iniciei na Intral, depois fui para Marco Polo, né, onde a gente conheceu ali várias pessoas do movimento sindical e a gente recebeu o convite e a gente está lá até hoje defendendo os trabalhadores, né, que é muito importante isso para mim. A gente sabe que o sindicato é uma porta de entrada para a política partidária e para essa representação. A gente teve diversos líderes, né, nacionais, estaduais e aqui em Caxias do Sul, e o senhor trilha também esse caminho. Qual que é a importância do movimento sindical na produção, né, na elaboração dessas políticas e na formação também política, vereador? A política sindical e a política partidária, elas andam atreladas, né? Eu procuro não misturar as duas coisas, né? Porque a minha bandeira enquanto sindicalista é defender os trabalhadores, e aqui a gente une as duas coisas. Então é muito importante para os trabalhadores, o sindicato, os dirigentes sindicais, então é muito importante, a gente só tem a agradecer aos trabalhadores, né? E o trabalho que a gente faz junto à categoria. E como o senhor chegou ao PDT, vereador? Então, a gente recebeu um convite, né, através do meu grande amigo Antônio Neto, o Ciro Gomes também na época, e a gente já conhecia, a minha família toda do PDT, então meu partido que eu amo é o PDT, então eu agradeço muito o PCdoB, onde eu passei e aprendi muito lá, tenho muito que agradecer, mas o PDT mora no meu coração e não tem jeito. Exatamente. Vereador, e a decisão de concorrer a vereador, porque a gente sabe que não é fácil, né? Tem a questão de família, do próprio trabalho, a cobrança da comunidade, muda o status, né, vereador? Esse desafio, primeiro de aceitar concorrer e depois também participar de uma eleição. Na verdade não é nada fácil, né? Principalmente por causa da família, enfim... São vários fatores, mas até que eu resisti por 10 anos para concorrer. Tinha concorrido lá em 2016, desculpa, e aí eu não quis mais concorrer, mas aí o pessoal vinha pedindo muito e a gente tem que ouvir o povo. Quem é político não adianta, quem manda é o povo, então a gente recebeu muitos convites, tu tem que concorrer, vai ter que concorrer, e aí a gente acabou concorrendo e com certeza na hora certa, né, preparado para poder defender as nossas ideias. Pegando um gancho na sua fala, vereador, o senhor falou da luta dos trabalhadores, né? E separar o movimento sindical do vereador, da atuação aqui no Legislativo. Mas qual que é a importância de ter um trabalhador no plenário, anteriormente lá no Executivo? Quais são os principais desafios, essas lutas que o senhor pode trazer nessa conjunção que tem, esse compartilhamento entre Legislativo, Executivo, iniciativa privada e os trabalhadores? Quando eu falo em separar, o que eu falo é o seguinte, é não levar o partido para dentro do sindicato. Eu procuro não fazer isso. Claro.
no meu trabalho, mas elas andam atreladas. Então, a importância de nós ter um soldador aqui na Câmara, um trabalhador, aqui é muito importante para a categoria, para os trabalhadores em geral, porque a gente sente na pele todos os dias o que o trabalhador sente, a gente sabe a realidade, a gente conhece a realidade dos trabalhadores, então a gente sabe aonde que o sapato aperta. Então, isso é muito importante para os trabalhadores em geral, não só para os metalúrgicos, que é a minha categoria. Então, a gente anda por todos os lugares, aí a gente vê quanto que as pessoas estão felizes por a gente estar aqui, por a gente estar defendendo a bandeira do trabalhador, que 99% são trabalhadores nessa cidade, né? Então, o senhor fala em apertar o sapato, uma das suas bandeiras, como até presidente da Comissão de Saúde, foi chamar uma audiência pública para debater a questão do fim da escala 6x1. É um dos principais debates hoje para a classe trabalhadora? hoje, a nível nacional, o fim da escala 6x1, a redução da jornada de trabalho sem redução de salário é o debate nacional. Então, Caxias é o segundo polo metal mecânico, é a segunda maior cidade do estado, a gente não pode ficar de fora de um debate desse tamanho. E a gente sabe da importância do fim dessa escala 6x1, porque traz qualidade de vida, traz dignidade às famílias, né? Então, é muito importante esse debate e ele vai ter que ser feito. Cabe a nós fazer esse debate com os trabalhadores, com os empresários, enfim. O senhor fez até uma preposição, né, de ter uma frente parlamentar para debater esse assunto. Como que está o andamento, vereador? A gente criou essa frente parlamentar, agora a gente vai dar início, no início do ano a gente vai começar a fazer aí audiências públicas, reuniões, então a gente vai ter que movimentar toda a sociedade para a gente ver o fim dessa escala 6x1, porque ela traz dignidade, como eu falei anteriormente, e gera emprego, gira a economia local, comércio local, enfim, ela é importante, muito importante para todos. A ideia é sair um pouco do parlamento, quem sabe isso, ir para o piso de fábrica, como a gente faz, para escutar realmente o trabalhador raiz, que é o que mais sofre nessa questão da escala, vereador. Eu procuro estar sempre em contato com os trabalhadores, e a ideia é a gente sim estar no chão de fábrica, a partir do ano que vem, aí ouvindo os trabalhadores, enfim, quando eu posso, que eu não estou aqui, eu estou conversando com o pessoal do comércio, a gente atravessa a rua, aqui tem o Zafre, a gente sabe que ali tem a escala 6x1, a gente sabe o quanto que os trabalhadores sofrem, então a gente vai estar em contato sempre, com certeza. Permanecendo nessa questão da Comissão de Saúde, que é uma das principais comissões aqui da casa, o senhor recebeu isso, né, depois da saída do vereador Rafael Bueno, teve debates em questão das UPAs, do atendimento, questão do pagamento, da falta de pagamento, né, teve uma diferença de visões de como se paga os funcionários das UPAs. Esse é o papel da comissão, vereador, fazer essa intermediação entre o executivo, os trabalhadores, de assuntos que acabam surgindo no dia a dia da comunidade? Com certeza, a comissão é muito importante para fazer essa conversa entre os poderes, né? Então é muito importante, a gente procurou fazer o melhor frente à comissão, inclusive chamando audiências públicas, reuniões, enfim, a gente desempenhamos o papel que deveria de ser e a gente foi muito bem recebido ali pelos trabalhadores, enfim, foi muito bom. Falando nisso, o seu companheiro de partido do PDT, vereador Rafael Bueno, licenciado desta casa, está na Secretaria Municipal de Saúde. A gente até conversava anteriormente no programa, que vem buscando alternativas, vem tentando aproximar mais, diminuir as filas, que é o principal gargalo, que o senhor também sabe muito bem dessa realidade. A gente sabe que a saúde é um problema nacional. Caxias do Sul não foge disso, mas o vereador Rafael Bueno, hoje secretário, ele está fazendo um excelente trabalho lá, a gente não esperava nada diferente, a gente conhece o Rafael, e a gente sabe que o trabalho vai ser feito, está sendo feito um trabalho ótimo, a gente vê, a gente conversa com as pessoas, enfim, hoje antes de vir para cá eu passei na UBS do Esplanada, conversei com algumas pessoas, então as coisas estão andando do jeito que a gente esperava, até melhor, então a gente não tem dúvida que vai dar tudo certo. O senhor falou que é apaixonado pelo PDT, né, que é a sua casa. Partido de Leonel Brizola, que teve um papel fundamental na educação, né? Era a linha condutora de Leonel Brizola do PDT, e o senhor inclusive usou a tribuna desta casa para falar dos 40 anos dos CIEPs, né? Que é o turno integral, a revolução que Brizola fez. Tivemos aqui no Rio Grande do Sul, também tivemos quando ele foi governador no Rio de Janeiro. É a sua principal bandeira, é a educação, vereador?
É uma das principais. A gente tem algumas bandeiras e a educação ela é a principal, porque só a educação que liberta os homens. Então, Leonel Brizola falava isso. E eu estudei numa brizoleta, então se eu estou aqui hoje é graças a Leonel Brizola. Então, a educação é a principal coisa para movimentar, para fazer com que as pessoas se libertem de tudo. Então, para mim, a educação é a principal bandeira, sim, do PDT e a gente vai bater muito nisso. Quem não está nessa linha dos 30, 40, como nós, vereadores, o que era a brizoleta, para quem é mais novo e está nos assistindo? Enfim, a brizoleta era escolas feitas em madeira, né, que eram feitas rapidamente em todos os distritos. Então, lá no Pinhal da Serra, onde eu nasci e me criei, tinha várias. Então, eu tive a oportunidade de estudar em uma que hoje já não existe mais, né. Infelizmente, o tempo foi passando e tudo foi se acabando. E a gente precisa voltar e ter uma educação com qualidade. A gente precisa muito de escola em tempo integral. O Brizola já falava do ensino da educação em tempo integral lá na década de 80. Hoje a gente está debatendo ainda e a gente não tem tantas escolas ainda municipais ou estaduais no turno integral. É um desafio dos gestores. A gente sabe que não é fácil, a educação está passando também por dificuldades, mas precisamos achar uma saída para isso. E a escola em tempo integral, ela auxilia as famílias também. Inclusive, na época do Brizola, as escolas eram abertas nos finais de semana para que as famílias se interagissem, fosse lá. A gente precisa voltar a fazer isso. A ocupação de espaços, né, de lazer principalmente, né, vereador? Precisa fazer isso. Falando em ocupação de espaços de lazer, o senhor tem um posicionamento sobre a questão da Maesa, né, que era uma empresa metalúrgica que ali funcionava. Esse prédio passou para o município de Caxias do Sul. Aos poucos está acontecendo a ocupação, né, com espaços públicos, com serviços. Qual que é a sua visão também, qual que é a sua opinião sobre a Maesa? Então, a Maesa, como o senhor falou, é um espaço público hoje, né, que tem que ser ocupado pelas pessoas. A gente defende isso e a feira é muito importante, as pessoas têm que estar ocupando espaço, são artistas que vêm, artistas locais que muitas vezes é ali o único local que eles têm para se apresentar. Então, a gente defende a ocupação de espaços pelas pessoas, pelos trabalhadores, enfim, todo mundo tem que estar ali ocupando o espaço que é nosso, né? A Maesa é nossa. Certo. Vereador, antes do senhor chegar aqui no dia 7 de outubro, nesse período do início do ano até outubro, ocupou o cargo de secretário municipal de habitação, que é um dos gargalos, né, que a gente sabe que abriu inscrições para os apartamentos populares. A gente já passa de 5 mil inscrições, para ver quantas pessoas ainda que têm o sonho da sua casa própria, né, de ter a sua escritura. Quais foram os desafios e como foi essa experiência? Olha só, veja bem, a gente está falando aqui de 3 principais demandas da nossa cidade que traz dignidade às pessoas. Então, quando a gente passou pela secretaria, a gente viu que não tinha um programa habitacional para a nossa cidade. Isso era muito grave. A gente fez conferências municipais, onde a gente conseguiu montar um plano municipal de habitação para que a gente pudesse trazer dignidade às pessoas. Tu ter moradia não é um luxo, ter moradia é dignidade, é poder criar teus filhos, é poder ter tua família num lar com segurança, com infraestrutura, né, saneamento básico, água, energia, educação, né, transporte com qualidade. Então, foi um desafio muito grande, porque com orçamento apertado, orçamento curto, a gente teve que se virar nos 30, né, para poder trazer alguma coisa. Mas a gente sai dali muito feliz, porque a gente deixou inúmeros programas, projetos preparados para serem executados. Inclusive, a gente falava que em 1 ano e meio a gente ia entregar 1.500 moradias, né? Era um tipo meio que surreal a gente falando isso, porque nos últimos 10 anos não foi entregue uma moradia. Então, mas a gente deixou ali em torno de 1.000 apartamentos para serem entregues. Tem 440 agora no São Genaro que já estão sendo, já está em torno de 30% da obra já, e na Morada do Vale mais 500 apartamentos, são 496 na verdade, mais 50 casas do governo do estado. Então, com certeza em 1 ano e meio, se as coisas continuarem andando assim, vai ser entregue os 1.500 moradias que a gente conversava. O São Genaro 1 e 2, né, e não é só a entrega também que a prefeitura tem que fazer da casa, tem toda a questão de infraestrutura, é a saúde, é a educação, é a mobilidade, é o transporte público, tem que realmente ver aonde pode se alocar,
porque muitas pessoas acabam não tendo a experiência de viver em condomínio, vão viver em condomínio, tem a sua casa solitária, assim podemos dizer. Então é um desafio grande, que é um trabalho integrado também, as assistentes sociais, com as outras autarquias também do município, vereador. Quero destacar aqui já os servidores da secretaria, os quais me ajudaram muito, né, porque eles fazem as coisas acontecer. Então, deixar meu agradecimento a todos, né, e a gente sabe que existe todo um estudo por trás disso para poder a gente chegar, vamos construir aqui, tem que ter infraestrutura. A gente sabe que tem que haver adequação ainda, mas tudo é planejado, tudo é feito com estudos, né, então, onde é feito a gente já sabe que tem infraestrutura. Por exemplo, a Morada do Vale, lá no Oriental, que é perto de onde eu moro, tem uma escola a 100 metros, tem creche que está saindo agora, então a gente sabe que essas 31 escolinhas também que vêm agora vai ajudar muito, né? Então... Exatamente. Eu lembro, vereador, que uma das conversas que a gente teve antes de sessão ou durante a sessão, o senhor me falava, Fábio, teve em alguns momentos que eu chegava lá no depósito da habitação, não tinha prego, ou tinha uma madeira que a gente tinha que dividir em 2 ou 3 para atender toda a comunidade. Tem esse desafio também, porque não é só a parte burocrática de ir lá, de assinar, mas tem esses desafios também pela questão orçamentária. Na verdade, o pessoal nosso lá do DINFRA, né, que é o setor de infraestrutura nosso ali, é um pessoal muito bom, pessoal que tem vontade, capacidade de trabalhar, e a gente via, hoje falta guia, a gente pegava, usava uma tábua de 30, cortava no meio para fazer as guias, então, o pessoal muito trabalhador, e a gente tem que ter iniciativa para poder entregar. Se a gente vê, falta uma janela, não vou entregar, a gente tem que dar um jeito nisso, falta uma cunheira que faltava muito, e chegou uma época assim que a gente não, quando a gente chegou, a gente não tinha prego para pregar, então a gente conversou com o governo e a gente conseguiu ajeitar as coisas ali e conseguimos entregar material para 358 famílias, né? Que é bastante gente. Exatamente isso que eu ia destacar, porque não é só a entrega do apartamento da casa. Muitas pessoas não têm condições de fazer a reforma na casa que está atualmente e a secretaria tem esse papel de auxiliar. Com certeza, e o banco de materiais, né, o Banco Social de Materiais é muito importante nessa parte. E a gente procurou nesse período ali tentar construir, ajudar, dar informação, porque muita gente pega o material e não sabe nem como usar, né. Então a gente tem que dar o destino, mas tem que fiscalizar se ele foi bem usado ou não. Então a gente tinha todo um cronograma de fiscalização para ver se o material foi usado ou não. O pessoal que precisa acessar o banco de material, a porta de entrada é chegar até a Secretaria de Habitação. Até a secretaria, conversando com secretárias, assistentes sociais, então, enfim, a gente tem bastante materiais, a gente tem uma ajuda, a gente teve ajuda de empresários, a SIC, o Sinduscom, a gente fez uma parceria muito boa com o CIMEX, então, eu tenho uma relação muito boa com todos eles, então, o tempo que a gente teve ali, a gente recebia muito material. Vamos dizer que o Fábio Carnezella está em casa fazendo uma reforma, sobrou um pouco de cascalho, um pouco de madeira, retirou uma janela, botou outra, aquela janela está boa. A secretaria faz esse papel de buscar, a comunidade pode auxiliar o banco de materiais, como que funciona essa questão, vereador? Com certeza, o pessoal entra em contato com a secretaria ou com o banco de materiais, tem um número específico, eu não lembro agora, mas tem um número específico que pode ligar, o pessoal vai buscar sim. E é muito importante que muitas vezes as pessoas não sabem nem o que fazer com o material, é tinta que sobra, é cimento que vence, então faz um trabalho bom para o meio ambiente, porque não sabe aonde descartar, né, e é material que vai estar ajudando outras famílias, né. Exatamente. Vereador, a gente está quase no encerramento, quais são os desafios para 2026? O senhor inclusive vai assumir uma nova comissão, a de esporte e lazer. Cultura, esporte e lazer. Exatamente. Então, a minha vida, Fábio, ela é movida por desafios. Tá? Eu gosto de desafios, por isso que eu estou aqui, né? Então, já que a gente está chegando para o final, eu quero aqui agradecer muito os trabalhadores da nossa cidade, que sempre me apoiaram e sempre estão com a gente. O desafio maior nosso é fazer aquilo que o povo mais precisa, é defender aquilo que o povo traz. Então, a gente ouve as comunidades, eu faço um trabalho diferente. Que nem eu sempre falo, se não for para ser assim, eu desisto. Eu quero estar lá junto com a comunidade, quero estar lá junto com o povo, ouvindo o povo. Então, o maior desafio é ouvir e tentar fazer, porque a gente sabe que não é fácil, fazer aquilo que o povo mais precisa. Com o auxílio do Google aqui, também da Prof. Marliva, que é a nossa diretora do programa, contato de telefone tanto para fazer doações e esclarecer dúvidas do banco de materiais, é o 3218-6119. 3218
6119, vai conversar com os sempre atenciosos servidores da Secretaria de Habitação. 3218-6119 é o telefone aí de contato direto com o Banco de Materiais, você vai ter todas as informações. Vereador, passou rapidinho, então eu gostaria das suas despedidas finais, considerações finais. Enquanto o senhor fala, vai aparecer os seus contatos, redes sociais e também o telefone para o pessoal que quiser falar com o vereador José de Abreu, o Jack, e já agradeço a sua querida participação aqui no nosso De Frente com a Lei. Eu que agradeço, e que é uma honra para mim, é um prazer, eu sempre te falo isso, né, poder estar aqui. Eu tive a honra de que fosse o Fábio que estivesse aqui para a gente conversar. Eu te admiro muito teu trabalho, então te agradecer, dizer que foi um prazer para mim estar aqui conversando um pouquinho contigo, com o povo em casa. Então, agradecer mesmo, desejar um Feliz Natal a todas as famílias, né, com muita paz, união, né, prosperidade, e que esse período aí sirva para renovar nossas energias, né, Fábio, e continuar trabalhando por uma cidade mais justa e humana. Que tenhamos todos um excelente ano de 2026. Muito obrigado, vereador José de Abreu, o Jack do PDT, no De Frente com a Lei, sempre esse bate-papo agradável sobre a movimentação, as ações e realizações do Legislativo Caxiense. Um abraço e até a próxima.